Pessoal, boa tarde. Agora vou sair. Boa tarde, tarde, aula, né? professor. Hoje são 22 de março. Para quem não sabe, hoje é Dia Mundial da Água. Botei aqui, ó. Dia Mundial da Água. Já vai acabar a aula. É sempre comemorado no dia 22 de março, né? Como uma forma de alertar sobre os impactos da ação humana, sobre os rios, sobre a necessidade de preservação, inclusive, tá? É preciso combater poluição, desmatamentos, porque isso tem forte impacto sobre os recursos hídricos, ou seja, sobre a água. Os especialistas também chamam atenção para o fato de uma população saudável, ela precisa ter, por exemplo, saneamento básico, ou seja, não é necessário, não é preciso preservar a água ou os recursos hídricos só na floresta, na cidade também. Então, façam parte de vocês, tá? Não desperdicem água, a água é um bem finito, ou seja, ela acaba, tá? Então, se agora deixar a torneira aberta, não deixem. Banho demorado, não façam. Desliguem o chuveiro, tá? E também na rua, né? Não joguem lixo na rua, pessoal. Isso dificulta muito, porque esse lixo ele vai acabar indo para os lençóis freáticos, tá? Então, se vocês gostam muito de comer bala, né? Comer besteira na rua, guarda no bolso, quando não vê uma lixeira, chegar em casa, jogue fora, tá? Não deixe na rua, não, pelo amor de Deus. Bom, nós estamos falando sobre o início dos anos, o início do século XX no Brasil, não é isso? Então, é isso ou não é? É. Aí eu trouxe para vocês agora, hoje, uma apresentação sobre o Brasil nos anos 20, né? Como é que era o Brasil nos anos 20? Estão vendo aí? Uhum. Pronto. Brasil 1920, né? Vocês estão vendo aí que já tinha carro, já tinha, né, ônibus. O Brasil sempre foi um país de referência, ou um país importante, digamos assim. Claro, como eu falei na aula passada, tinha algumas pessoas não queriam vir para cá por causa das doenças, né? Lembra da revolta da vacina? Então, às vezes, passavam direto para Buenos Aires, porque não tinham medo de pegar doenças. Mas, independente disso, o Brasil é um país importante para a região, até porque ele é muito grande, né? É o maior país aqui da América do Sul, então não é um país que você possa descartar assim tão fácil, ok? Olha, só para a gente ter uma noção, mais ou menos uma ideia. Números de ontem e de hoje. Em 1920, o Brasil tinha cerca de 30 milhões de habitantes. Hoje, esse número aqui, inclusive, está até desatualizado já, nós somos 210 milhões de habitantes. Ok? No segundo censo de 2019. 210 milhões de habitantes. Expectativa de vida, olha como era baixo. 34,5 anos, 34 anos e meio. Era a expectativa de vida do brasileiro nos anos 20. Nós falamos, inclusive, sobre isso na aula passada, né? Que hoje a expectativa dobrou praticamente, né? 75,8 anos. Taxa de analfabetismo. O Brasil era um país de analfabetos na década de 20. 64,9% da população era analfabeta. Hoje são 7,2%. Pessoal, essa taxa de analfabetismo, ela também é o que vai contribuir para aquela política do clientelismo, para aquela política dos coronéis, tá? Porque as pessoas, como elas não tinham instrução, tá? Elas não tinham informação, acabava que elas eram enganadas ou eram levadas muito fáceis por pessoas que queriam enganá-las, certo? Então, se você imaginar que de cada 10 pessoas, 6 ou 7 são analfabetas, né, só sobra aí 3 ou 4 pessoas que sabem ler e escrever. E você sabe como é aquela história, né? Em terra de cego, quem tem olho é o quê? Nunca ouvi esse ditado, não. Nunca ouviu? Ai, meu Deus. Não. Também não, Em professor. terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou não é? Se o senhor diz, né? Se todo mundo é cego, né? Quem tem um olho vai ter uma vantagem sobre os outros, né? Então, quem tem um olho é rei. Então, se em 1920 mais da metade da população era analfabeta, aqueles que sabiam ler levavam uma vantagem grande sobre aqueles que não sabiam ler,
ok? Então, basicamente, quem sabia ler era a elite, classe média ali, pessoal que trabalhava, digamos assim, até o segundo, estourando o terceiro escalão dos governos. Fora isso, ninguém mais sabia ler e escrever, ok? Médico na família era uma coisa só para rico, advogado também, só para rico, e por aí vai. Olha, a Voz da Modernidade, a primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu em 1922, ano que vem faz 100 anos, tá vendo? Durante as comemorações do centenário da independência, que ano que vem fará 200 anos, né? Bicentenário. Ano que vem nós faremos... Aliás, ano que vem tem muita coisa para comemorar, ó. Vai ter aí essa questão da transmissão de rádio, 100 anos, vai ter bicentenário da independência do Brasil, né? 7 de setembro de 1822, ano que vem faz 200 anos, e também 100 anos da Semana da Arte Moderna, ok? Também foi em 1922. Olha, a primeira música ouvida foi o Guarani, de Carlos Gomes. Carlos Gomes era um grande músico na época, né? Eu acho que vocês já ouviram essa música, é a música que aparece na abertura da Hora do Brasil, no rádio. Não tem no rádio um jornal que passa às 7 horas? Já ouviram? Não, o senhor pode dar uma palhinha? Deixa eu ver se eu acho por aqui. Guarani. Carlos Gomes. Eu não sei se acho que houve, né? Eu vou dar play aqui. Se vocês conseguirem ouvir, vocês me avisem. Espera aí. Dá para ouvir? Não. Não? Não. Tá, tô ouvindo, tô Não ouvi ouvindo. nada. Eu tô ouvindo um pouquinho. Do início. Eu tô conseguindo ouvir não, professor. Tá, eu consegui um pouquinho. Me recordo, tenho lembranças de alguma coisa, mas eu não sei do que é. Deu para ouvir aí? Deu para ouvir, pessoal? Eu consegui ouvir um pouquinho. Eu não sei porque fica baixo quando eu boto assim. Enfim, mas é uma música que vocês ouviram, tá no inconsciente de vocês, porque ela passa na Hora do Brasil. O que é a Hora do Brasil? Hoje, antigamente, era todas as rádios, às 7 horas, entravam no modo de notícias, tá? Hoje parece que mudou um pouco isso e hoje as rádios podem escolher o horário delas. Mas quando entra a Hora do Brasil, toca essa música aí, o Guarani, de Carlos Gomes. Então, claro, você já deve ter ouvido, porque de vez em quando a gente está ouvindo rádio, de repente começa esse jornal, né? E a gente desliga, né? Às vezes desliga, mas a gente desligar, acabou ouvindo. Bom, a primeira mensagem de saudação do presidente da época, Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, ele era o quê? Paraibano. Transmitida direto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, vejam bem, o primeiro presidente a transmitir uma mensagem de rádio para toda a nação foi quem? Foi quem? Cadê vocês, hein? Oi. Epitácio Pessoa ou Carlos Gomes? Ah, não sei. Epitácio Pessoa, minha gente. O paraibano é Epitácio Tá bom, Pessoa. porque eu não escutei o que o senhor perguntou. Entendi. Vamos lá. Bom, Semana da Arte Moderna, como eu falei, ano que vem faz 100 anos, tá? Também em 1922 ocorreu a Semana da Arte Moderna, de 11 a 18 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. O objetivo era o quê? Transformar o contexto artístico e cultural urbano em todas as áreas: literatura, artes plásticas, arquitetura, música, teatro. Não coloquei aqui. A ideia era criar uma arte essencialmente brasileira. Por quê? Até então você trazia coisas de fora. O que era moda na Europa era trazido para cá e era imitado, copiado. A ideia da Semana da Arte Moderna é justamente fazer uma arte genuinamente brasileira, certo? Em sintonia com as tendências europeias, mas que tivesse a cara do Brasil também, certo? Foram revelados novos talentos. Quem eram eles? Mário e Oswald de Andrade, que eram irmãos, Manuel Bandeira, Menotti Del Picchia,
a Vitor Brecheret, Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral na pintura. E aí vem para vocês um quadro que eu acho que vocês também já viram, não? Já viram esse quadro na vida de vocês? Sim, Já. de Tarsila do Já. Amaral. Tarsila do Amaral, Abaporu. Certo? Essa pintura não é de 22, tá? Essa pintura é de 29, mas é da Tarsila do Amaral, que foi figura marcante, bastante ativa nessa semana de 22, tá? O nome da obra é de origem tupi-guarani, que significa homem que come gente, canibal ou antropófago, tá? Uma junção dos termos homem para e o que é comer, tá? Abaporu. Pessoal, por que ela foi buscar aí uma origem tupi-guarani para dar o nome a essa imagem, fora os elementos que que remetem à cultura brasileira? Por exemplo, isso aqui é o quê? Um cactus, né? A cultura nordestina, inclusive. O sol, que é muito forte aqui, uma região tropical, tá? Por que ela foi buscar o nome do tupi-guarani? Por Eu acho quê? que é porque é mais brasileira, mais cultural. Eu não sei. Isso é mais brasileiro. O português, ele é uma língua europeia, não é brasileiro. E né? por que ele retratou um pé tão grande aí? Tô chamando nós de pezão, é? Não, foi. De pé grande? Chamando nós de pé grande? Eu acho Bom, que você interpreta do jeito que você quiser. É a arte, né? A arte ela é muito subjetiva. Cada um interpreta de uma forma diferente. Mas, enfim, a questão é a seguinte. Ela quis eu quis usar o nome indígena justamente porque se nós tivéssemos uma língua brasileira, essa língua seria indígena, ok? O português que nós falamos, ele é uma língua europeia. Ele veio com os portugueses, tá? Em 1500. Não é uma língua brasileira, digamos assim. Se for para ter uma língua brasileira, é o tupi, o guarani, são as línguas que os povos indígenas falam, ok? Vamos lá, nova classe social. As cidades elas vão crescer bastante na década de 20 e com elas vão surgir novos grupos sociais. Entre eles a classe média, formada pelos militares. Os militares, inclusive, ao longo do século XX, vocês vão ver que eles vão ter uma participação muito grande na política, tá? Professor, Oi. eu vou sair, viu? Sim, senhor. Depois vocês lembrem, tá? De dar a presença em Alexandre para mim, que às vezes eu esqueço. Sério? Porque eu vou sair, tá? Sai também. Vamos lá. Voltando. Sim, os militares vão ter uma participação grande na política nacional ao longo do século XX, né? Eu não vou dizer que é uma participação positiva, até porque eles deram um golpe, né? O Brasil passou aí 20 anos sob ditadura, mas é importante ver que esse grupo dos militares ele vai começar a se fortalecer aqui na década de 20, ok? Funcionários públicos, profissionais liberais, pequenos comerciantes, empregados bem-sucedidos das nascentes indústrias. Tanto a classe média como os operários enfrentavam dificuldades com a política econômica desenvolvida pelas oligarquias agrárias. Lembrando que o Brasil era um país absolutamente agrário, tá? Não tinha grandes indústrias aqui no Brasil, tá? Essa oligarquia agrária, ela tomava conta do poder, né, da política, e as políticas públicas que eram feitas para atender a essa classe social, né, as oligarquias agrárias. Com isso, tinha inflação, faltava serviços básicos para a população, tinha problemas de moradia, né, tinha problema de educação, né, tanto que 65% das pessoas eram analfabetas. Quem foi que entrou agora? Bruna? Opa, professor, esqueci. Tudo bem. A mudança pelo voto não era uma opção, tá? O sistema eleitoral ele era marcado pelo coronelismo, a gente viu, tá? Voto de cabresto, fraude eleitoral. Nós vimos como é que funciona, né, pessoal? Fica lá o funcionário do coronel armado, né? E olhando em quem você vota, ou seja, não era nem voto secreto, tá? Então, o sistema eleitoral ele era extremamente viciado e era extremamente falho, ok?
que vocês estão fazendo aí, hein, no chat? Não vou fazer mais nada agora. Não, professor, a gente tá contando as horas que Agora ela vai acabar. converse. Não, Agora professor, converse, a gente tá vai. contando a hora que essa aula vai acabar, eu e Maicon. Vai, Diogo. Tu não é hack, libera aí o chat do Mr. Hack. Ô, idiota. Libera. Ô, trouxa. Meu Deus. Eu queria que tivesse um vídeo modificado, eu queria ver. Movimento tenentista. Eu e você não, meu filho. Eu só completei, porque você tava fazendo 13, 12, eu 10, 11, 8, 7. Eu falei que os militares eles vão ter uma participação grande na política nacional no século XX, tá? E isso começa já a partir do movimento tenentista. O que foi o movimento tenentista? É um movimento formado por oficiais das Forças Armadas, tá? Em sua maioria tenentes, como o nome já diz. Eles se reivindicavam mudanças sociais para o país, tá? Moralização da administração pública, que era uma palhaçada, né? A alteração no sistema eleitoral, que era fajuto, né? Tinha fraude para todo lado, como a instituição do voto secreto, o voto não era secreto, né? Para coibir fraude. Fim da política café com leite, ou seja, essa alternância do poder aí entre Minas Gerais e São Paulo, tá? Que sustentava as elites agrárias. O movimento ganha força após a ordem do presidente Epitácio Pessoa de prender um dos principais líderes, que era o Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, inclusive, é um nome que dá... É um personagem da história que dá nome a várias ruas de várias cidades do país, ok? Inclusive, ele foi presidente do Brasil também. Era sobrinho de Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente. Tá tudo em casa, né? Você vê que as coisas caminham tudo para o mesmo lado ali. Bom, a prisão do Hermes da Fonseca vai motivar aí um movimento em Copacabana, no Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do país naquele momento, tá? O Brasil só vai ter Brasília a partir do final da década de 50. Esse movimento ele vai tentar derrubar o governo e impedir a posse do novo presidente, que era o Arthur Bernardes. Eles apontaram canhões da fortaleza em direção ao Ministério da Guerra, ou seja, era uma guerra civil, no fim das contas, né? Militares envolvidos, mas era brasileiro contra brasileiro, esperando apoio de outros quartéis, o que não aconteceu. Os revoltosos se entregaram, restando 28 militares que decidiram marchar pelas ruas da cidade contra as tropas legalistas ou tropas do governo. 10 deles desistiram, né? Deserdaram logo no início, e aí sobraram 18. Esses 18, com exceção dos dois líderes, Siqueira Campos e Eduardo Gomes, eles todos foram mortos. É por isso que que ficou conhecido como os 18 do Forte. Foram 18 que foram marchar praticamente para a morte, né? Porque eles sabiam que iam morrer. Alright? 18 do Forte também é um nome comum em muitas cidades brasileiras, nome de bairro, nome de rua, tá? Siqueira Campos é nome de bairro também, nome de rua, Eduardo Gomes também. Eu não lembro de ver aqui em João Pessoa, Siqueira Campos, mas Aracaju tem, Belém tem, por aí vai. Aqui é uma foto exatamente dos 18 do Forte, tá? Professor, posso sair, professor? Posso sair? Eu vou pegar um amigo meu ali. Que já vim pra aqui pra casa. E tu é Uber? Não, que eu vou pegar ele, eu vou pedir a mãe dele, né? A gente vai fazer o campo. Ah, vá. Alguém me lembra de botar não, vou ficar. Só por causa assim que dá. Vou ficar. Vai, eu tô brincando. Mas sério, professor, porque eu vou ter um recrutamento valendo 1.200, entendeu? E pro campeonato. Vai-se embora. Falou, seu otário. Nova revolta em 24, tá? Então vejam, além da de 22, teve esse problema aí em 24. No segundo aniversário da revolta dos 18 do Forte, vai surgir uma outra revolta, tá? Sergipe, Amazonas e São Paulo. Em Sergipe e Amazonas, a revolta vai ser abafada rapidamente. São Paulo dura mais um pouco, tá? Porque os revoltosos obrigam o presidente do estado a fugir. Lembrando que presidente do estado é o que nós chamamos hoje de governador, tá? Na época era presidente, ok? Bom, o governo federal, então, ordena um ataque à cidade, inclusive com bombardeiro aéreo, ou seja, mais uma vez, brasileiros contra brasileiros. E esses revoltosos vão para o sul, para a fronteira aí com a Argentina, com o Paraguai, tá? No sul, Luiz Carlos Prestes e João Alberto vão liderar
um grupo que vai rodar o país, conhecido como Coluna Prestes. A Coluna Prestes é outro assunto também importante para entender essa década de 20 aí, que vai ser bastante conturbada na política brasileira, tá? Então, vejam bem, é um país que tem raízes agrárias, é um país que a população é, em sua maioria, analfabeta, e é um país que tem briga, que tem tensão para todo lado. Por que tem tensão? Porque tem muita gente pobre mesmo, muita gente na miséria. E aí, quando as pessoas chegam ao limite, né, não tem mais para onde ir, o que resta é a revolta, né? Não é uma coisa fácil. Aqui tem a questão da coluna Prestes, como eu falei, ela foi importante, porque o Prestes, ele vai andar a pé mesmo, né, a cavalo também. A boa parte desse país, em 2 anos, ele vai percorrer aí 25 mil quilômetros, passando por 11 estados, tá? Com 1.500 homens, evitaram confrontos diretos com deslocamentos rápidos, nunca chegaram a ser derrotados nas inúmeras batalhas que travaram. Contra quem? Contra o governo, tá? 1.500 homens andando pelo Brasil, né, falando sobre as realidades sociais, chamando as pessoas para a luta, tá? Então, é claro que o governo vai tentar acabar com isso. Vão ocorrer vários embates, várias disputas, várias batalhas, mas eles não são derrotados, tá? Eles acabam porque o movimento vai enfraquecendo, as pessoas vão embora, mas não por terem sido derrotados pelo governo, tá? A coluna acaba em 1927, como eu falei, desgastada pelos anos de conflito, as tropas saem do país, uma parte para o Paraguai, uma parte para a Bolívia, tá? Apesar de não conseguir mobilizar a população com seus objetivos, a coluna se tornou um símbolo da luta, né, por melhores condições de vida para todo mundo, e vai colaborar aí para a derrota dos grupos que dominavam o país. Ou seja, nós estamos em 1927, o que aconteceu com a coluna Prestes vai influenciar diretamente no golpe de 1930, 3 anos depois, que é quando morre João Pessoa, tá? João Pessoa vai ser o estopim, a morte de João Pessoa vai ser o estopim para o golpe de 1930, tá? Quem vai assumir? O Luiz Carlos Prestes? Não, quem vai assumir é o Getúlio Vargas, mas isso aí é outra história que eu não vou contar hoje, ok? Só mostrar para vocês o mapa da coluna Prestes, ó, como vem aqui no sul do país, vem-se embora, sobe, vai até o Nordeste, depois volta, na parte vermelha já é quando estão se retirando aqui para fora do país, ok? Ok? Ok. Ok. Belezinha. Ok, professor. Vou fazer uma chamadinha.